Alienação parental é o assunto do nosso podcast aqui da Câmara Municipal de São José. As pessoas que não sabem o que é alienação parental, simples, muito simples, em linhas gerais aqui. É quando a criança é usada como arma, tanto pelo pai como pela mãe, num processo de separação, num divórcio. Para quê? Para uma parte ofender o outro. Isso aqui, a grosso modo, em linhas gerais. Agora, para falar com mais detalhes sobre o que é claro, estou recebendo aqui o Herones Faustino, que é advogado de família, especialista nessa área, parte de alienação parental, parte de divórcios. Herones, que honra te receber aqui. Primeiramente, quero te agradecer pela tua disponibilidade para estar nesse dia com a gente aqui na Câmara Municipal de São José, fazendo esse papel tão bonito, né? Que é o papel de prestar às pessoas a utilidade pública, de levar para elas a informação que pode fazer a diferença na vida. Muito boa tarde, Fernando. Uma grande satisfação poder estar aqui falando sobre a minha área de atuação, o direito de família, que é uma área apaixonante. Eu gosto muito dessa área, por tudo que representa a família na vida da sociedade, mas que também tem esses pequenos tópicos dentro que são de extrema relevância e que é importante trazermos também. Como tu mencionaste, é importante a gente trazer essas informações para que a gente vai conversar depois mais detalhadamente. Às vezes quem até está passando uma situação assim, talvez nem tenha essa noção nesse momento. E esse é o papel, eu acredito que principal, né? Passar às pessoas a informação que muitas das vezes elas não têm, né, nesse mundo tão corrido de redes sociais, de internet, enfim, de tanta informação, e às vezes a gente não consegue valorizar que informação realmente dessa que é importante. E uma informação como essa é de muita utilidade. Primeiramente, para falarmos de alienação parental, é importante que a gente fale sobre divórcios, separações. Separação é sempre um processo muito complicado, né? Sempre. Complicado para um dos lados, que acaba às vezes sofrendo mais com a separação, mais ainda quando envolve crianças, adolescentes, no meio, muitas das vezes, dessa confusão de, como eu falava, a criança é usada como uma arma. O brasileiro, ele está se divorciando mais? Dá uma sensação, não sei se pelo meu ciclo, pelo meio que eu vivo, enfim, de que nós estamos presenciando mais separações, mais divórcios. Isso é uma realidade? É uma realidade brasileira, cada vez mais. Cada vez mais. Os índices, as estatísticas mostram que os casamentos, os relacionamentos, não falando só em casamentos, porque hoje a união estável, que juridicamente tem a sua diferença do casamento, mas que na prática é muito parecida, as relações elas estão durando cada vez menos. Então, se nós pegarmos dentro da própria família mesmo, a gente vê os nossos avós, não existia divórcio, não existia separação, era a vida toda. A geração seguinte já começou a ser aqueles casamentos, relacionamentos longos. Havia uma tradição, né? Uma tradição muito grande. A geração anterior já eram casamentos mais curtos. E hoje a união estável, que muitas vezes o casal nem formaliza aquela relação que existe e durando menos tempo ainda. Menos tempo ainda. A que se dá esse número reduzido, né, de tempo de permanência numa união? Eu não vejo apenas, Fernando, como um ponto negativo. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu gosto muito de sempre ver o lado positivo das coisas. Não deu certo, cada um para o seu lado. Exatamente. Me parece, e olhando esse cenário histórico do casamento, me parece que as relações elas não duravam mais porque eram melhores, porque tinham qualidade, mas porque era aquela coisa muito de até que a morte os separe. A cultura. A cultura, mas não está legal o relacionamento. Ou não está legal, mas é o meu cônjuge, seja o marido, seja a mulher, eu tenho que seguir até que a morte me separe dele ou dela. E hoje parece que tem uma consciência maior de que não está legal, eu posso buscar a felicidade ao lado de outro, não preciso ficar preso até que a morte determine o fim desse relacionamento. Numa união infeliz, muitas das vezes, em conversas às vezes reiteradas que não deram em nada, né? Exatamente. Tentativas de conciliação que não levaram a nada. Existe muito disso, Herones? As pessoas quando procuram um advogado de família, tem volta ou a situação já está, quando chega no advogado, já está no litigioso, já está naquela briga, aquela confusão, já não tem muito o que fazer? Muitas vezes sim, Fernando. Quando os clientes chegam até mim, o advogado especialista nessa área de direito de família, porque realmente já tem uma decisão tomada.
Mas nem sempre. Existem casos, eu mesmo tenho casos dentro do escritório onde estava no meio do processo, já estava tudo encaminhado e recebo ligação para tudo. Vamos seguir, a gente conversou, a gente se entendeu. E até teve uma situação muito específica que aconteceu há pouco tempo, que o cliente me ligou, Dr. Herones, não me leva a mal, mas para o processo. Olha. Eu não, fico feliz, porque o meu objetivo, eu sempre digo assim, o objetivo como um advogado de direito de família que vai tratar desse assunto de um divórcio, uma separação, o objetivo é que cada um, principalmente o meu cliente, ele tenha um momento de tranquilidade nesse turbilhão de emoções que é uma separação. Então, se isso se resolveu de uma forma que houve reconciliação, eu fico feliz por isso também, porque significa que acharam um meio entre o próprio casal que conseguiu não chegar ao término do relacionamento. Seria quase como uma mediação, então. Muito parecido com isso. Eu atuo bastante também em divórcios consensuais e eu atuo, no primeiro momento, ali como um conciliador. Porque no divórcio consensual, o principal requisito que a lei determina é que haja consenso em todos os termos do casal. Quem é que decide separar mais? É o homem ou a mulher? É a mulher. A mulher? É a mulher. O percentual de mulheres ali no escritório é muito maior do que dos homens. Não tem um motivo, Fernando, para dizer assim, é por tal ou tal motivo, mas o número de mulheres que tomam essa iniciativa... Em geral, não é uma outra pessoa que pintou na área? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes realmente é um relacionamento que já chegou ao esgotamento. Tu sabe que existe muito essa mística assim, tá separando porque já tem outra pessoa, tem alguém em vista. Já tem outra Tanto o homem quanto a mulher, né? Para ambos os lados, Para ambos os lados. Eu acho que, e volta aquela questão da evolução histórica dos relacionamentos, porque existe para os dois lados. Hoje é pouca diferença de um lado ou outro. Mas normalmente é quando os propósitos do casal já não estão mais alinhados mesmo. Então a gente verifica assim, e é claro que é algo que nem sempre vai para o processo, mas eu como advogado, eu preciso ter uma conversa muito transparente, uma conversa muito sincera com o cliente quando chega. E nem sempre esse é o motivo. Às vezes o cliente diz, não está, eu estou pensando de tal forma, ou ele já está pensando de outro jeito, ela já não quer mais isso. Então, uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade geral ali de propósitos, de futuro também, do que eu prevê com o futuro. Então, normalmente esse é o principal motivo que eu vejo no escritório hoje. Costuma-se dizer muito que os casais, eles se separam primeiro, pela falta de comunicação. Segundo, por questões financeiras. É isso mesmo? Muito. Essa análise é perfeita e muito precisa, sim. E eu vejo até a questão financeira como de comunicação também, Fernando. Sabe, porque... O cara compra uma coisa, não fala com a mulher compra, também não fala, enfim. É o que a gente fala hoje no direito de infidelidade financeira. Infidelidade financeira. Existe esse termo. Ouvi esse termo esses dias, fantástico, né? Fantástico, porque realmente... E eu acho que volta aquilo que falei há pouco do propósito do casal. Às vezes o casal tem um propósito, vamos juntar dinheiro para fazer uma viagem no final do ano. Mas o marido, e poderia ser a esposa, só para usar como exemplo, mas eu vou aproveitar e vou trocar de carro no meio do caminho e não comunica nada à mulher e quebra aquele planejamento que tinha com a família, com a esposa. E aí isso acaba tendo, e aí por isso que eu digo que é muito parecido com a falta de comunicação. Não deixa de ser uma falta de comunicação também essa infidelidade financeira que existe. Agora, casal se separa, casal se separou. Você falava aqui num passado não muito distante, você é lá do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul nós temos ainda essa característica da tradição muito mais forte que na nossa região aqui da Grande Florianópolis. A tradição lá é muito forte, a cultura é muito forte, o respeito às questões da família são questões muito tradicionais, muito cultivadas. Eu creio que isso está sofrendo um pouco algumas mudanças, alterações no decorrer dos últimos anos, mas permanece ainda. Isso até que ponto essa tradição aí ela acaba gerando um problema, né, para as crianças, para os adolescentes, num relacionamento. Porque veja, se nós temos um pai e uma mãe que estão insatisfeitos no relacionamento, eles decidem então, nesses tempos mais recentes, se separar. Mas a criança fica no meio do fogo cruzado. Nós vamos entrar aí na alienação parental, né? Cada um tem liberdade de sair desse relacionamento que não está legal, né? Não está legal. Mas como é que fica a criança, o adolescente no meio disso tudo, né? E aí já partindo para as pessoas poderem entender um pouco melhor da alienação parental.
E aí é legal e vai entrar bem, a gente começa a falar na alienação parental justamente nessa mudança cultural. E aí eu acho que faz todo sentido dessa questão, principalmente para o interior, sendo no Rio Grande do Sul mais forte, mas no interior do estado aqui a gente também vê muito isso. Mas quando a gente, e aí, independente dos motivos, o porquê que o casamento durava mais ou não há gerações atrás, os filhos tinham os pais juntos a vida toda. A vida toda. Então isso era... Ele tinha o exemplo do pai, da mãe. Não que não existisse alienação parental, depois a gente vai chegar nesse ponto. Exato. Mas quando os relacionamentos eles começam a se tornar mais superficiais em relação ao tempo, os filhos começam a presenciar isso. Então, hoje nós temos muitas crianças recém-nascidas, na primeira infância, em que estão vendo seus pais se separarem. E aí começou a nossa conversa falando assim, o divórcio, a separação nunca é tranquilo. E aí é a questão da percepção que o pai e a mãe têm que ter, e que muitas vezes falta isso, e aí é que começa a aparecer a alienação parental, que é o nosso assunto principal aqui, de não ter noção que o que está terminando é o casamento. Eu deixo de ser marido, eu deixo de ser esposa, mas eu não deixo de ser pai. Eu não deixo de ser mãe. Não existe essa Isso vai levar para a vida inteira. Para a vida toda. Isso nunca vai acabar. E aí precisa o mínimo de maturidade. Eu não sei se essa é a palavra adequada, mas e olha que eu trabalho com isso todos os dias, mas é difícil achar uma palavra adequada. Para diferenciar as coisas. Para diferenciar. Eu posso odiar o meu marido. Eu posso odiar a minha esposa. E a lei me permite que eu me separe. Ok, tá feito. Mas eu não posso achar que porque é um péssimo marido, que é um péssimo pai também. Perfeito. Pode ser uma esposa que não atende nada daquilo que eu espero, mas de repente é uma ótima mãe. Então, essa noção de diferenciação do que é o pai e o que é o marido, do que é a mãe e do que é a esposa, ela tem que estar muito presente. E é aí nesse ponto, quando as pessoas não têm essa noção, é que a gente começa a perceber que a alienação começa a sair da imaginação e vir para o mundo real. E começa a aparecer para as crianças. Trocando por miúdos aqui, como eu gosto sempre de fazer, né? Ou seja, para ficar mais fácil de nós entendermos, alienar. O que é alienar, né? Alienar é simplesmente tirar aquele estado de consciência da pessoa, ou seja, mudar aquela realidade, mudar a interpretação dos fatos, né? E aí quando a gente traz a palavra parental, de parente, né? Quando um parente bota na cabeça da criança coisas que não são reais, né? Para que ela crie muitas das vezes uma inimizade, né? Com o outro lado, com o pai ou com a mãe, para que crie ali uma intriga, para que briguem, né? Para que num processo de guarda, por exemplo, a criança ou o adolescente não queira ficar com o pai ou queira ficar com a mãe, né? Ou seja, fica colocando coisa na cabeça da criança ou do adolescente, né? Essa aí eu acredito, de uma forma mais simplificada, seria a alienação parental, né? Essa alienação, doutor Herones, ela se dá por meio só do pai ou da mãe, ou pode ocorrer também por meio de um outro familiar, ou até mesmo um estranho? Pode acontecer, como o próprio nome sugere, Fernando, parental são parentes, qualquer não apenas parente, pai e mãe, então ela pode acontecer. É claro que é muito mais comum, a grande maioria dos casos que a gente vê no dia a dia, que a gente trabalha em processos onde há alienação parental, o pai e a mãe pela proximidade. E normalmente... a criança no fogo cruzado. A criança no fogo cruzado. E aí é incrível que a criança, ao mesmo tempo que ela é utilizada como arma, entre aspas, para alienação parental, ela é a principal atingida. E normalmente o pai ou a mãe, seja quem seja, qual seja o alienador, ele não se dá conta disso. Mas nem só pai e mãe. Pode acontecer com avós, com tios, às vezes até irmão mesmo. Até irmãos pode acontecer. E hoje, voltando um pouquinho ao que a gente falou do tempo dos relacionamentos atuais, que são muito curtos, um relacionamento de 5 anos hoje, outro relacionamento de 5 anos amanhã, outro de 5 anos depois de amanhã. Isso pode acontecer de o mesmo pai ou a mesma mãe ter filhos que são com pais ou mães diferentes. Olha. E aí é que surge essa possibilidade de, inclusive, irmãos praticarem a alienação parental. E a tua definição é perfeita. É fazer aquela espécie de lavagem cerebral na criança, que a gente sabe que todo ser humano está suscetível a isso. A gente é vulnerável psicologicamente. Falávamos sobre isso, inclusive, nos bastidores aqui. Em off aqui a gente conversava sobre isso. Mas uma criança, muito mais. E aí imagine só uma criança que o próprio pai ou a própria mãe
cometendo essa alienação. Então é muito mais forte e o poder de influência que o pai ou a mãe exerce, o genitor, esse é o termo trazido pela legislação, exerce sobre essa criança, o pouco que falta é um impacto muito grande. E aí gera falsas memórias, gera medo, gera frustração, ou tudo aquilo que a criança não vai se sentir confortável com o genitor. Exato. E aí, às vezes, a criança, às vezes não, muitas das vezes, a criança não sabe nem exatamente o porquê que não quer ter contato com aquele genitor, e aí é através da alienação parental que normalmente isso acontece. Meio que foi plantado ali dentro dela uma semente, né? Uma semente da discórdia, da intriga, né? Uma semente do mal em relação ao outro, né? E convenhamos, né? O senhor que é da área da família, e nós brasileiros, em grande parte cristãos como somos, sabemos o valor que tem a família, a importância que tem a família para todos nós, né? Para a nossa formação. E quando falamos de criança, nós estamos falando aqui de desenvolvimento, Exatamente. de formação, ou seja, as crianças desde o ventre materno, né, todos nós, até ali 6, 7 anos de idade, nós sofremos aí costuma-se dizer que nós somos esponjas, né? Desde o ventre materno até os 7 anos, nós somos esponjas, nós captamos tudo. Então tudo que a mãe faz durante a gestação, nós carregamos com a gente para toda a vida. Fernando, eu estou com 70 anos, Fernando. Pois é. Você tem em você características lá de coisas que ocorreram no ventre materno. E, inclusive, no meio da psicologia se fala muito, né? Que a criança, nós todos temos lembranças de coisas que ocorreram até os 7 anos de idade. Muitas das vezes não nos lembramos de coisas que ocorreram aos 10, 15, 20, 25, 30. Exato. Mas aquela fase é uma fase extremamente importante porque a gente leva para toda a vida. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é: alienação parental se dá a partir de que idade da criança? Qual é a idade que a gente costuma ver que a criança está sofrendo essa alienação? Ela está estão começando a botar coisa na cabeça dela, né, contra um ou contra o outro. Antes de responder propriamente a pergunta, é legal a gente trazer, falou bastante em família, dessa importância, até cultural mesmo que a gente tem. O conceito de família ele veio evoluindo. Não, em termos jurídicos, filosóficos, sociais, todos os termos evoluiu muito ao longo do tempo. E hoje o conceito de família ele é muito mais de afeto do que sanguíneo. Perfeito. Então esse conceito de família tem tudo a ver com a gente falar de alienação parental, porque a partir do momento que a gente fala em afeto, não existe, como a gente dizer, uma idade exata, quando pode iniciar e quando pode terminar. Rapaz, você me fez lembrar, desculpa te interromper, você me fez lembrar agora de uma situação que eu passei com a minha mulher esses dias. Ela me puxou a orelha de um tal modo. Minha mulher é advogada, né? E eu disse para ela: olha, fulano de tal adotou uma criança. Aí eu falava pai adotivo, a mãe adotiva, né? Eu me referia aos pais. Não é pai adotivo e mãe adotiva. Pai é pai e mãe é mãe. Não existe isso. Mas eu expliquei para ela: mas amor, eu estou me referindo à questão da afetividade, são pais afetivos. Não. Ela me corrigia: pai é pai e mãe é mãe, né? Não muito tempo atrás a gente fazia a distinção do que era um pai biológico e do que era um pai adotivo, afetivo, né? Ou uma mãe biológica. Há pouco tempo atrás, Fernando, tinha pai ou mãe ilegítimo, filhos ilegítimos. A legislação trazia essa nomenclatura, isso, né? Há poucas décadas atrás. É incrível, né? Como a gente evoluiu em questões de termos, de palavras, de expressões em pouco tempo, né, doutor Anos? Muito. E a alienação parental vem muito em razão dessa evolução também. Porque quando a gente traz esse conceito da afetividade como o principal requisito para conceituar família, e aí esse exemplo que tu deu é perfeito, porque para definir, não importa a origem da constituição da família, Perfeito. A afetividade é o que vai definir o que é uma família. E hoje a doutrina traz diversos exemplos ali, nomenclaturas para diversos tipos de família, e em todas elas a gente vai verificar a afetividade é o central que tem para definir todos esses tipos de família. E justamente por ser a afetividade o núcleo do conceito de família, é que a gente tem essa coisa de
da importância de combater a alienação parental. Seja praticado pelo pai ou pela mãe, independente disso, porque tu está quebrando a principal razão de característica da família, que é a afetividade. Porque a criança ela começa a ouvir, e é claro que aí, seja mais nova, mais adolescente, às vezes não só criança, a gente fala criança, seria até 12 anos pela legislação, mas adolescente também, eles podem ser atingidos pela alienação. E isso começa a quebrar a afetividade com um dos genitores. E olha aonde vai chegar isso. Que às vezes um simples falar mal, plantar essa sementinha ali, que por exemplo, o termo que tu usou que eu achei bem interessante, plantando essa sementinha maldosa ali, tu pode quebrar a principal característica do que é uma família. Do que é uma família. Então a questão da idade inicial para alienação parental, nós temos... Não dá muito para dizer. Não dá muito para dizer, porque desde sempre, às vezes, a gente acha que uma criança, um bebê não está entendendo alguma coisa. Perfeito. E aí eu vou me socorrer aquilo que tu mencionaste há pouco, Fernando. Tem características do ventre da mãe que a gente vai levar para o resto da vida. Perfeito. Então é claro que a gente fala da alienação só para crianças e adolescentes. Após os 18 anos, a gente não considera mais, não se utiliza mais o termo. Até porque já tem um estado de consciência formado. Já está formado. Mas ainda assim... mesmo para uma pessoa, e eu não vou dizer criança, vou dizer uma pessoa com 19, 20 anos, que ouça o pai falar mal da mãe ou a mãe falar mal do pai, que são separados, vai ter um impacto psicológico negativo. Não tem como a gente negar isso, Não tem como negar. Agora, uma outra coisa também que intriga bastante, eu não sei a nossa audiência que nos acompanha agora, é a questão de saber, né, se há ou não uma alienação. Por quê? Porque é preciso distinguir, é preciso diferenciar o que é uma alienação do que é apenas, sei lá, um conflito momentâneo, de instante, algo que ocorreu, às vezes uma discussão, enfim, pai trouxe a criança, está com a guarda, trouxe a criança um pouco mais tarde, a mãe já não gostou, reclamou, aí daqui a pouco aquilo se repete e a mãe acaba conversando com a criança ou vice-versa, né? Então, como é que a gente diferencia, né? Como é que o senhor, como advogado de família, como é que o senhor diferencia o que é uma alienação parental do que é uma mera discussão, um mero infortúnio, enfim, uma intriga? Essa pergunta é muito interessante porque é uma dúvida muito comum que chega até o escritório. É verdade. Muitas vezes chega cliente ou cliente, está acontecendo uma alienação parental, que precisamos tomar uma medida judicial. E aí, mas já chega com esses termos? Já chega com isso. Às vezes, o pessoal está bem informado. Às vezes leu, mas essa é a questão da informação. Ela chega meio truncada. Superficial. É muito Google, primeiro resultado, primeira frase e é aquilo ali. E a gente precisa ter muito cuidado, porque é algo muito sério a alienação parental e tem consequências gravíssimas, como a possibilidade de o juiz modificar a guarda de uma criança, determinar uma guarda unilateral, alteração de guarda, se caracterizar da alienação parental. Então temos que ter muito cuidado quando a gente fala desse instituto jurídico. E quando o cliente chega, tá acontecendo alienação parental, isso aqui e tal, vamos sentar, vamos entender o que aconteceu. E é perfeito o que tu falou, porque aconteceu uma situação, uma animosidade entre os pais, chegou fora do horário, a criança chegou suja, esqueceu de levar a mochilinha com algum brinquedo. Às vezes é uma situação muito pontual, isso não é alienação parental. Somos seres humanos, somos falíveis, é normal que aconteceu uma situação e pode ter dado algum problema que não concordou. E é natural que já venha esse pré-conceito de que vai falhar, porque se eu admirasse tanto aquela pessoa que está ali do lado, eu não teria separado. Então, se separou é porque realmente já está, às vezes, procurando uma coisinha para caracterizar, talvez, com alienação parental. E num conflito, muitas das vezes, um pingo de água é uma tempestade. Né? Exatamente. Já estão numa situação super delicada, né? Se daí, de repente, acontece um negócio desse, já vira, mas não dá para... dizer que aquilo é uma alienação. Não. O que a legislação e a própria jurisprudência entende que caracteriza-se a alienação parental é justamente quando isso acontece de forma deliberada e de forma recorrente. Então, assim, aconteceu hoje uma situação tal para dificultar o convívio, outro dia era para entregar a criança e não entregou, outro dia era para devolver num dia e devolveu no outro. Então, quando acontecem vários fatos que recorrentemente têm o intuito de afastar ou de plantar essa sementinha de prejudicar a afetividade entre o genitor e a criança,
aí sim a gente pode falar que estamos diante de uma alienação parental. E lembrando também que a alienação parental precisa desse estudo, dessa conversa minuciosa para entender se realmente é um caso de alienação parental ou se é simplesmente alguma falta de ajuste, que às vezes precisa. Claro. Quando a gente trata de um divórcio, que existe uma criança de 2 anos, eu sempre digo para meus clientes, a gente está tratando de uma obrigação que vai durar pelo menos, nesse exemplo de 2 anos que eu falei, 16 anos. Não é uma obrigação que vai durar alguns meses, porque até os 18 anos isso tem que ser cumprido. Claro. Então, às vezes, a vida é muito rápida, as coisas mudam, a sociedade muda muito rápido. De repente, aquele combinado para hoje com uma criança de 2 anos não faz o menor sentido quando a criança tiver 10 anos. A guarda se dá até que idade? A guarda ela vai sempre vigir até os 18 anos. Até os 18 anos a gente fala em guarda, 18 completos. Quando completou 18 anos, aí extingue-se a guarda, porque daí já tem autonomia, não se fala mais em guarda. A maioridade, juridicamente, não se fala mais nisso. E outro ponto interessante de quando caracteriza a alienação parental, é claro que ela é tratada na prática sempre em casos de divórcio. Mas muitas vezes eu percebo que essa alienação parental, em casos que realmente é caracterizada a alienação parental, muitas vezes ela começa a ser presenciada pelas partes ainda durante o relacionamento. É aquela coisa que enquanto o pai ou a mãe está junto com o filho, já começa a falar mal do outro antes mesmo de ter o divórcio. Quando está pensando em separar, vou separar porque ele não vale nada, porque ela não vale nada, porque aquilo, e começa a falar, começa a desabafar com o filho situações de que estão motivando a separação. E aí eu acho que mais uma vez falta aquela consciência, tá, pode não ser um ótimo pai, pode não ser uma ótima mãe, ou, aliás, o contrário, pode não ser um ótimo marido, pode não ser uma ótima esposa, mas de repente é um bom pai, é uma boa mãe. Claro. Eu não preciso falar tudo aquilo que eu estou sentindo, de que eu acho que o casamento não merece ser levado adiante para os meus filhos. Então, muitas vezes o que eu percebo na prática, atuando como advogado de direito de família, é que essa alienação parental ela já começa antes mesmo do relacionamento. Aí, do final do relacionamento. E aí, depois, quando faz o divórcio, ela tende a se tornar mais forte. Justamente porque os ânimos estão mais exaltados, porque é mais fácil tu praticar alienação parental quando não tem mais esse contato físico. E aí as coisas às vezes começam a tomar uma proporção que, em último caso, como eu expliquei, o juiz pode inclusive alterar a guarda da criança. Para você que está nos acompanhando nesse momento, aqui na TV Câmara, esse é o nosso podcast. Hoje recebendo aqui o advogado de família, o doutor que está conosco aqui desde o começo, elucidando esses casos, né? São casos realmente de família. E eu queria saber aqui, para trocarmos por miúdos, doutor, eu queria que o senhor trouxesse um exemplo da prática do senhor no escritório do dia a dia, claro, sem citar nomes, mas um exemplo para ficar claro, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, de alienação parental no dia a dia. O que se deu? Como é que foi? Né? Quem é que procurou o senhor, o homem ou a mulher? E realmente foi um caso em que foi caracterizado a alienação parental. Eu tenho um caso muito recente que eu acho um exemplo bem interessante da gente tratar, e é algo que muitas vezes as pessoas, conversando com as pessoas, elas entendem, mas isso não é alienação parental, mas que a gente não sabe o impacto que pode ter na criança. E sempre o foco tem que ser a criança, que forma a criança está sendo atingida por isso. O cliente chegou até mim, Herones, aconteceu a seguinte situação. A minha esposa mudou de cidade, levou a criança e eu não tenho mais como agora visitar o meu filho. Porque nós morávamos a 5 minutos de distância e agora a gente mora a 3 horas de distância. Eu não tenho como ir 2 vezes por semana viajar tudo isso porque torna-se completamente inviável. E nós entramos com a ação, determinamos tudo o que realmente tinha acontecido, a forma como isso tinha acontecido, e foi caracterizada a alienação porque não houve um motivo plausível que justificasse essa mudança de endereço, a não ser prejudicar o convívio de filho com o genitor. Então, eu gosto desse exemplo porque muitas pessoas podem pensar, mas o que uma simples mudança de endereço pode ter a ver com alienação parental? E a nossa jurisprudência hoje entende que sim, se não houver um motivo plausível, e é claro que esse exemplo, sempre quando a gente fala de direito de família, Fernando, eu gosto de sempre deixar claro que cada caso é um caso. A gente não pode usar um exemplo como modo genérico para todos os outros, generalizar a situação. Mas não havia uma justificativa de, por exemplo, receber uma proposta de emprego que vai ser bom para o filho, eu tive uma situação ali que eu vou ter uma rede de apoio que vai ser bom para a criança. Então, se existe uma justificativa, talvez até afaste, mas quando não fica caracterizado isso, que demonstra muito claro que o único objetivo dessa alteração de endereço foi prejudicar o convívio está diretamente ligado ao afeto.
que a gente falou. Aí nós temos uma alienação. Aí nós temos uma alienação parental clássica e é um exemplo que eu gosto de dar porque muitas pessoas entendem que não se caracterizaria. Não se caracterizaria. Até porque aí nós já estamos falando de um caso em que não se colocou coisa na cabeça da criança nem do adolescente, né? Nós estamos falando de uma questão geográfica, prática, mudança de endereço, em que impossibilita o contato. Ou seja, nesse caso a mulher, né? Exato. Acabou se mudando para outro local, né? Exato. E aí atrapalhando esse convívio entre pai e filho. Exatamente. Então, para tu ver como a alienação parental... Esses casos são comuns? São comuns, infelizmente são comuns, porque muitas vezes a alienação parental ela acontece de uma forma muito sutil, em que a própria pessoa alienadora ela não tem ideia de que está cometendo uma alienação parental. Porque ela está colocando uma barreira, um obstáculo. Está colocando uma barreira. Outro exemplo que é muito comum é a criança que toda vez que precisa ir visitar, seja o pai ou seja a mãe, ouve do outro, vai para lá, porque eu sei que lá tu não vai ser legal, porque vai acontecer isso, depois tu vai voltar diferente, não sei. E aí a criança toda vez pensa assim, meu Deus, se eu tô indo para lá e o meu pai ou a minha mãe tá falando assim, vai ser ruim, não é bom que tu vá. Daqui a pouco eu não quero mais ir. Porque está plantando aquela sementinha ali. E às vezes não é deliberadamente que a pessoa está falando diretamente, mas o simples fato assim, ir para lá é ruim. Eu estou vendo que toda vez que eu vou sair para visitar minha mãe, o meu pai fica reclamando e falando coisas ruins. Está colocando impedimentos. Está colocando impedimentos, mesmo que não seja diretamente ou mencionando o nome, a situação em si também caracteriza a alienação parental. Veja só. Tá vendo? Como realmente é uma entrevista bastante elucidativa, informativa. Eu espero realmente que esse programa contribui bastante aí com a sua realidade, ou às vezes de um amigo, de uma amiga que está vivendo uma situação de separação. Agora, doutor Herones, nós temos caracterizado aí já, depois de uma conversa, a gente já observou, existe ali alienação parental. Quais são os remédios jurídicos, os meios legais para se poder atuar num caso como esse e solucionar a situação, se assim pode se dizer, né? Mas levar paz, levar a um convívio, né? E restabelecer a ordem naquela relação? O direito de família e todos os profissionais que atuam nessa área, desde o advogado, o juiz, o Ministério Público dessa área, eles atuam muito em conjunto com a psicologia também. Existe, inclusive, auxiliares da justiça, que são profissionais da área de psicologia, que não tem como dissociarmos o direito e a psicologia nesses casos. Então, o meio não é só a lei? Não é só a lei. A lei, inclusive, determina isso e existe elencado lá na legislação específica, uma lei de 2010, que houve muita modificação agora em 2022, muito recente, na lei de alienação parental, em que determina, inclusive, estudo psicológico com todos os envolvidos ali, para ajudar a verificar se realmente existe essa caracterização, porque como o exemplo que eu dei aqui, eu procurei dar um exemplo realmente bem diferente daquilo que a gente vinha ali, porque são situações que elas podem caracterizar a alienação parental e às vezes só um profissional da área de psicologia vai conseguir determinar isso. Então, caracterizado, verificamos através de todas as provas, estudos sociais, estudos psicológicos, está caracterizada a alienação parental. Vai depender de qual é o grau dessa alienação. Porque, tem claro, isso também? Existe isso, porque a gente não pode dizer, alienação parental é tudo igual. Como é que funciona esses graus? Uma coisa é a genitora ou o genitor proibir o convívio de, não vou entregar no dia de visita do pai ou da mãe. Aquela coisa regimental. Regimental, não vai sair daqui. Mas porque é meu dia de visita, não vou deixar, insiste. Isso caracteriza uma alienação parental. Seria um grau mais elevado. Mais elevado. E existe aquele que fala, tu vai pra lá, mas lá não é legal, né? Porque lá tem aquela agora nova namorada do teu pai, lá tem o novo namorado da tua mãe, que não é legal, eles não gostam de ti lá. Veja. Psicologicamente é difícil a gente mensurar, mas juridicamente existe uma diferenciação de grau. É levado em consideração. É levado em consideração. E aí a legislação traz várias atitudes que podem ser tomadas dentro de um processo para fazer sanar essa situação de alienação parental. E numa situação mais branda, a lei trata de uma advertência. Ou seja, o juiz, em uma decisão judicial, vai dizer, essa situação de tu proibir o genitor ou a genitora de visitar, de ter o convívio com o seu filho, caracteriza uma alienação parental. Então, cesse tal atividade, porque senão nós vamos para o rol e verificar uma medida mais drástica. E, em último caso, o juiz pode determinar a troca da guarda do filho. Se o pai está
ceifando o direito do filho de ter convívio com a mãe, no dia que foi estipulado na decisão que determinou a guarda e convivência do filho. Não todo sábado, chega sábado ele não aparece para entregar a criança. O juiz pode, então já que tu não está entregando, eu vou reverter a guarda. Ao invés da guarda ficar contigo, agora a guarda vai ficar com a mãe que está sendo ceifada desse direito. Então, pode chegar a esse extremo de trocar justamente para... O objetivo é o mesmo. Seja na solução mais amena ou na mais grave, a situação é a mesma. Eliminar a alienação parental daquele caso. Mas ele chega a essa conclusão com a ajuda de outros profissionais? Com a ajuda dos profissionais, principalmente os profissionais da psicologia. Porque quando a gente fala de lei, a gente fala de algo muito frio, né? A letra da lei é algo muito frio, né? Porque a lei, ela separa, né? Ela separa uma coisa da outra, né? Agora, quando a doutrina, né? Quando a legislação, enfim, ela faz esse trabalho multidisciplinar de trazer outros profissionais, né? Ligados já à parte de desenvolvimento, né? À parte psicológica. Muito bonito isso. Né? Porque se revela aí numa humanidade, né? Uma forma humanitária, como o caso tem que ser tratado. Exatamente. E muitas vezes, assim, eu como advogado especialista na área de família, a gente não é especialista só porque entende da parte técnica. A gente busca tudo aquilo que envolve a família, desde o primeiro atendimento que a gente tem, desse acolhimento com o cliente, trazer uma forma mais humanizada de advocacia. Isso faz parte do advogado familiarista. E eu falo do advogado porque da profissão que eu sou, mas isso envolve todos aqueles envolvidos. O juiz das varas da família, o promotor que está atuando no Ministério Público na área de direito de família, todos esses envolvidos. Mas por mais que a gente tenha uma especialização, por mais que a gente estude muito a psicologia também, nós não somos profissionais da psicologia. Então a gente tem um limite técnico. Então nós precisamos da ajuda desses profissionais da psicologia, que eles sim têm capacidade para saber até a forma como vai abordar. E olha que interessante, Fernando, na segunda-feira, agora dessa semana mesmo, o CNJ instituiu uma forma adequada de oitiva das crianças no processo de alienação parental. Então agora foi regulamentado que não é simplesmente um depoimento. Eu não posso chegar para ouvir uma criança de 10 anos, botar ela sentada na frente do juiz como uma testemunha e falar, teu pai fala mal da tua mãe? Tua mãe fala mal do teu pai? Chegou a ser feito isso? Essa semana foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí? E agora, o que diz o Conselho Nacional de Justiça? Que precisa ser feito por uma equipe técnica especializada da área da psicologia. Que avanço. Um avanço muito grande que eu tenho certeza que vai elucidar de forma muito mais fácil e menos traumática para todos os envolvidos. Porque a criança ela não vai mais para a sala de audiência, ela não vai falar diretamente com o juiz, ela vai falar com um profissional especializado naquilo na oitiva de uma forma adequada para o caso concreto. Muitos juízos já tinham esse cuidado, mas nós ainda não tínhamos uma regulamentação a nível nacional. Então, a partir dessa semana, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, instituiu que agora é o padrão dessa maneira. Eu acho isso muito bonito e a gente, é claro, eu vejo o senhor aqui brilhar os olhos quando fala desse assunto, naturalmente. Por quê? Né? Para que as pessoas que estão nos acompanhando agora nos entendam. A gente fala que é muito bonito porque a lei, ela acompanha a sociedade. É bem verdade que em algumas situações nós questionamos muitas das vezes, onde está a justiça, onde está a lei, né? Onde é que está a lei que não age numa situação como essa? Mas para que a gente entenda, o direito, não só aqui no Brasil, mas em tudo que é lugar, ainda mais aqui no Brasil, que nós temos lei realmente para muita coisa, né? E costuma-se dizer que nós temos lei para tudo. Algumas que pegam, outras que não pegam, algumas que estão em uso e outras que estão em desuso. Então, para o direito poder regular, né, as relações humanas, relações sociais, é um desafio gigantesco. Por quê? Porque as relações humanas, elas estão a todo momento se desenvolvendo, evoluindo, mudando, se transformando. Então, coisas como a gente falava aqui do tempo dos nossos avós, que casavam e ficavam juntos até que a morte os separasse, nós temos hoje diferente do que era no passado. E aí, quem é que entra nesse páreo para poder devolver a paz nessas relações? O direito, a lei. Então, é um desafio gigante. Por isso que nossos olhos realmente brilham, e eu compactuo com o Dr. Herones nesse sentido, por causa disso. Porque realmente, ver esses avanços é algo importante. A gente vê a humanidade, a gente vê o legislador e o aplicador da lei tendo muita sensibilidade nesse sentido. Não, peraí, nós precisamos de outros profissionais para atuarem com a gente, profissionais que entendam dessa área. E isso aí é discernimento, né, Dr. Herones?
É discernimento. Discernir que eu consigo ir até aqui para poder ajudar essa família, mas daqui para frente precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, precisamos de gente especializada nessa área mais da mente, né, da psicológica, para poder atuar nessas situações, né? Perfeito. E o direito, nós temos lei para tudo, como tu falaste, Fernando, é muita legislação que a gente tem, mas ao mesmo tempo o nosso processo legislativo, ele é muito burocrático. E nós estamos aqui dentro de uma Câmara Legislativa onde nascem leis, onde né? nascem leis, só que e a gente sabe, estando aqui, a gente sabe que a dificuldade que é de uma lei sair da ideia, nem vou dizer do papel, sair da ideia, tive a ideia de uma lei até ela ser aplicada na sociedade. Tem que ter esse tempo mesmo burocrático. Tem todo um trâmite. Tem né? todo um trâmite, um estudo a ser feito, discussões, isso é necessário porque não pode se criar lei assim, eu acho que é legal, vou criar uma lei. Precisa ter esse cuidado. Só que a nossa sociedade não tem esse tempo todo. Essa mudança social, ela acontece muito rápido. E nós tivemos um fenômeno mundial, há poucos anos atrás agora, a pandemia da Covid, em que trouxe uma mudança nas relações sociais e familiares muito grande. E eu vou dar um exemplo aqui de um caso de alienação parental que talvez, se a gente falasse há menos de uma década atrás, ninguém nunca imaginaria. Hoje está se regulamentando muito em ações de guarda e convivência o contato, convívio através de videochamadas. Isso tem sido cada vez mais comum. Videochamadas. O pai ou a mãe mora muito distante do outro genitor. Como no exemplo que o senhor citou? Como no exemplo que eu dei. Então, mas quando isso acontece já no início do processo, que ambos moram longe, eu tenho um processo onde a criança mora com a mãe no Sergipe e o pai mora em Santa Catarina. Então, obviamente que o convívio físico é muito difícil. No momento que se distribui a ação, já se solicita. Eu quero que esse convívio se dê por meio de videochamadas. Isso pode ser regulamentado, tem diversas decisões nesse sentido. Mas e se amanhã a mãe ou o pai que detém a guarda da criança simplesmente desativa aquele número, ativa um outro número e não passa essa informação para o pai ou para a mãe que depende, tem aquele esperando aquela videochamada. Isso pode ser caracterizado como alienação parental, porque está tirando o convívio. E é algo que se a gente pensasse, olha, eu te digo que há 5 anos atrás, eu não lembro de uma decisão há 5 anos atrás que determinasse isso, que fosse uma regra determinada em juízo para isso. Porque, na verdade, doutor Herones, se a gente for observar, né, a minha mãe, quando eu faço a ligação de vídeo para ela gosta muito, né? Eu me recordo que pouco depois da pandemia, eu fiz uma ligação de vídeo para ela não estava habituada ainda com as ligações de vídeo, e ela disse assim, que maravilha isso aqui, que maravilha, faz mais ligações de vídeo como essa, ela dizendo, porque isso aqui é muito legal. Eu não sabia que isso aqui dava, né, para fazer. Porque a ligação de vídeo, né, a videochamada, ela permite esse matar a saudade, né? Esse ver o outro, ouvir a voz do outro, conversar com o outro, principalmente quando é alguém que a gente ama. Com certeza. Então, é algo fantástico. E isso revela mais uma vez o quê? A sensibilidade do nosso aplicador da lei, do nosso legislador, a sensibilidade de acompanhar o momento que nós estamos vivendo. Por isso que muito se fala hoje, principalmente na área médica, muito se fala da multidisciplinariedade. Né? O profissional não pode atuar sozinho, ele tem que atuar junto com uma equipe. Né? Se diz muito, né, que quando o cara tem na mão um martelo, tudo que aparece pela frente ele pensa que é um prego, então ele sai dando. Ou seja, quando você é um especialista em determinada área, você tem a tendência a achar que tudo que aparece pela frente está dentro da sua especialidade. E isso é um erro drástico, trágico, é um erro realmente muito grande. Isso é falta de discernimento. Ou seja, o doutor Herones recebeu um caso, viu que é um caso ali de uma família que está passando por uma situação terrível. Pai e a mãe estão com a cabeça completamente transtornada, as emoções já foram para o beleléu. E aí ele vê o seguinte, olha, isso aqui é um caso que envolve uma terapia pesada para trabalhar psicológico desse casal. Eles, se continuar assim, eles vão se matar. É preciso aqui uma intervenção de um outro profissional que não um advogado de família. Como é que é o nome disso, Fernando? É discernimento.
Discernimento, Fernando. E isso é algo que eu recomendo muito aos meus clientes. Os clientes sempre quando chegam para aquele primeiro atendimento, eu digo, olha, eu posso ajudar até determinado ponto. Mas eu sempre sugiro um profissional, um terapeuta, um psicólogo, qualquer outro profissional que vá facilitar passar por aquele momento. Porque a gente sabe que um processo de divórcio envolvendo crianças, envolvendo alienação parental, pegando um caso extremo aqui onde tem toda essa discussão, isso demora tempo. Isso leva muito tempo para ser resolvido completamente, para o processo terminar. Então, até que isso aconteça, tem uma carga emocional muito grande. Então, tendo isso, é importante que tenha esse apoio emocional. E eu tenho ótimos profissionais da área da psicologia, terapeutas, que eu sempre faço questão, não de impor, porque eu acredito que isso tem que ser muito, o próprio cliente ele tem que ter noção de que precisa daquele auxílio ali. Mas eu recomendo porque é algo que eu brinco, não vai facilitar não só para ti, mas para mim também enquanto teu advogado. Na verdade não é brincadeira, é em tom de brincadeira, mas é verdade, porque a partir do momento que o cliente esteja mais tranquilo, eu consigo trabalhar de uma forma a agilizar aquele contexto todo e às vezes até verificar o que realmente o cliente precisa. Você tira as emoções de uma pessoa, existe uma explicação muito interessante sobre isso, o Dr. Herones já deve conhecer, mas ela é básica, né? Existem 3 capitais na nossa vida, que é o capital financeiro, intelectual e o capital emocional. A camada mais fina, naturalmente, é o capital financeiro, né? Que é a grana. O negócio é que todos nós precisamos de dinheiro para viver. E aí, nesse desespero, muitas das vezes, nós vamos o quê? Afoitamente à procura do dinheiro. Ocorre que o capital financeiro é a camada mais fina. Então nós temos o capital intelectual. Gente que não tem dinheiro, muitas das vezes, ou tem, mas tem estudo, tem conhecimento. E nós temos, por outro lado, gente que às vezes não tem dinheiro, nem tem capital intelectual, mas tem o capital emocional. O emocional, ele corresponde, precisa ser, no mínimo, na nossa vida, nos dias que vivemos, 65% do nosso capital. 65%. Bem acima da metade. No mínimo 65%. Por quê? Porque você tem grana, mas você não tem o gerenciamento, o controle das emoções, você vira o quê? Você vira um bicho. Você vira um bicho. Qualquer situação pode te colocar onde? Atrás das grades ou 7 palmos debaixo do chão. Essa que é a verdade. Pode tirar a sua vida. Você tem grana. Uma simples discussão de trânsito, meu amigo. Se você não tem controle emocional, um motociclista que de repente ali no meio de um corredor desses aí bateu no retrovisor, você sai do carro, você não tem capital emocional, você parte para briga. E às vezes essa briga termina numa situação completamente acima daquilo que ocorreu, que foi apenas um retrovisor avariado que às vezes nem quebrou coisa nenhuma, né? Apenas um cutucão ali que não teve intenção nenhuma, né? No momento de correria, um motoboy ou coisa do gênero. Então, às vezes você coloca as situações na balança, elas estão completamente desniveladas. Então, capital emocional, né, doutor Herones, é importantíssimo. E quando você não tem capital emocional, você tem o quê? Total desespero. O desespero. E esses casos que chegam muitas vezes para o senhor é isso, né? Uma situação desesperadora. Você tirou as emoções, o que sobra? Sobra realmente os dois lados digladiando, né? Aquela briga litigiosa, aquela coisa confusa para poder se trabalhar, né? Exatamente. E eu acho que aí é que a gente encontra uma resposta de onde começa a alienação parental. Essa falta de capital emocional, esse controle emocional, essa inteligência emocional, que quando ela falta ou não está num percentual, como tu mencionaste ali, que é importante estar acima dos demais, é que começam as brigas, porque de repente essa briga ela começa por uma questão financeira, e aí, mas então para forçar em relação aos alimentos, em relação à ameação patrimonial, eu vou utilizar a criança. Começa a alienação parental ali. Ou então eu não me conformo com o fim do relacionamento. Por falta de capital emocional, vai iniciar a alienação parental. Tem tudo a ver, e esse exemplo que tu deu, desses 3 fatores, o emocional tem tudo a ver, o controle emocional, o capital emocional tem tudo a ver com o assunto de hoje aqui, que é a alienação parental. Porque as emoções em dia você consegue gerenciar, né?
se diz o seguinte, né? Quando você está numa situação de conflito, como é que você tem que ficar calmo numa situação de conflito? Não é isso. Ah, mas gerenciamento emocional, Fernando, não é isso? Não, não é isso. É você acompanhar o momento. Mas o controle emocional, o que que é? É você não se deixar dominar, não se deixar controlar pelas emoções. É você controlar as emoções. Exato. Ou seja, eu faço com as emoções o que eu quero. E não o contrário. Não as emoções fazem de mim o que querem. E veja, se eu estou num momento de uma discussão, ali é efervescente. E eu não tenho gerenciamento emocional, que é o que a gente mais vê. E ontem eu dizia para um colega, inclusive, professor aposentado da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, o Aciris, professor de engenharia, eu dizia para ele que hoje as nossas penitenciárias, elas estão abarrotadas de gente que por descontrole emocional fez o que não devia. Praticou em apenas alguns segundos, teve uma atitude que levou ela a destruir toda uma vida. Destruir toda uma vida. Porque está presa, né, pagando, destruiu a família, causou um problemaço para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para os avós, para a sociedade. Então, o capital emocional, sem sombra de dúvidas. E nós estamos no momento, doutor Herones, o senhor há de concordar comigo, em que as emoções, elas estão numa situação complicada. Por quê? Porque hoje nós estamos mais com os olhos voltados para a tela do que para as pessoas. Exato. E quando você deixa de olhar para as pessoas, quando você deixa de perceber as pessoas à sua volta e chamar essas pessoas para o convívio, para a relação, para a interação, você está perdendo oportunidades. Você está num elevador, por exemplo, no seu elevador lá do seu condomínio, você deixa de conversar com as pessoas que estão no elevador, você está perdendo uma oportunidade. Exato. Oportunidade de interagir, de ser mais inteligente emocionalmente, de praticar uma política da boa vizinhança. Mas, em geral, o que a gente mais verifica, o que é? As pessoas não dão nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, como dizia minha avó. Não dão. Fico com a tela voltada para o celular. E eu falo isso, e aqui, claro, faço a meia-culpa, porque, em geral, a gente, nessas correrias do dia, às vezes a gente faz isso mesmo, está com a tela no celular aqui. E se a gente não fizer um esforço, a gente acaba perdendo oportunidades de nos desenvolvermos emocionalmente. Então, oportunidades nós temos. Agora, a questão é, quais são nossas prioridades? E aí, claro que falando de emoções, nós estamos falando de tudo. Não só a questão do relacionamento marido e mulher, mas da relação social como um todo. E nós temos aí diversos problemas em que, infelizmente, a falta do controle emocional leva a tragédias e situações muito infelizes, né, do nosso dia a dia. Agora, doutor Herones, no dia a dia ali nós temos uma alienação parental. Está caracterizado alienação parental. Tem como reverter uma alienação parental? Tem como agir e permitir resolver aquele conflito e reverter o quadro de alienação? Tem, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas tem como reverter sim, Fernando. Porque eu tenho certeza que a pessoa que tem essa maturidade emocional, como estava explicando, todo esse problema da inteligência emocional na sociedade, a gente pode utilizar tudo isso que tu mencionaste agora num caso de alienação parental. E às vezes o pai, às vezes a mãe que pratica essa alienação parental, é uma alienadora parental, não tem consciência do tamanho do prejuízo que está causando ao seu filho. A ideia sempre do alienador é assim, eu vou utilizar o meu filho, mas eu estou prejudicando o meu ex-cônjuge, o meu ex-companheiro, a minha ex-companheira. Mas quando essa pessoa se dá conta de que não, eu não estou prejudicando o outro, o maior prejudicado tá no fogo cruzado, é a criança, a moeda de troca é a criança, a arma é a criança, mas a vítima também é a criança. Só que essa mudança de consciência, ela demanda esforço. E tu terminou muito bem fazendo essa explanação do que a gente vive na sociedade. É muito mais prático, de repente, eu ficar só no celular ali e não trocar uma conversa aqui que vai trazer... Né? É uma fuga. Então, às vezes, a pessoa ter essa mudança de consciência leva tempo. E aí, mais uma vez, a gente volta à importância dos profissionais de outras áreas, principalmente da área da psicologia. Porque a partir do momento em que aquele alienador ele vai fazer um acompanhamento psicológico, às vezes por ordem judicial, isso vai trazer uma mudança de comportamento.
Só que, como ser humano, e a individualidade, particularidade de cada um, vai determinar se isso vai acontecer em um mês, em um ano, e qual é o tamanho do prejuízo que vai ser causado à criança. E às vezes, sim, é difícil mudar o comportamento do alienador parental, mas é mais difícil ainda a gente sanar aquele prejuízo que a criança teve. E a gente mencionou há pouco aqui, que a criança, até determinada idade, na primeira infância, absorve muita coisa. Tudo, principalmente vindo dos pais. Exato. E os pais, eles são colocados como tudo que o pai faz é certo, tudo que a mãe faz é certo. Meu super-herói. Meu super-herói. Eu vou ouvir tudo que vier dali, eu vou absorver de uma forma muito fácil. E isso vai ser levado para a vida toda. Então, é difícil sim, muito difícil mudar a situação de alienação parental. Mas é muito mais difícil a gente sanar esse prejuízo, curar essa ferida emocional que vai gerar nessa criança que passou por isso, justamente com aquelas pessoas que deveriam mais acolher e protegê-la, que são os seus pais. Porque nós temos, doutor Herones, aí uma situação seguinte, num processo de separação, naturalmente que a criança ou o adolescente já está sofrendo com essa separação, né? Ou seja, ela estava acostumada com o pai e com a mãe, no convívio familiar, na sua casa, vinha da escolinha, o pai vinha do trabalho, a mãe vinha do trabalho, estava acostumado a vê-los em casa. Era uma rotina, rotina estabelecida, né? E a gente sabe a importância que tem as rotinas. As rotinas são importantíssimas, né? Porque as rotinas facilitam o nosso dia a dia. Permite que a gente não fique perdendo tempo com as coisas, enfim. Quando ela passa a não ter mais o pai ou a mãe por perto, naquele convívio familiar, já temos aí um problema, né? Já temos um problema. E quando não tem num meio ainda conflituoso, né, o problema aumenta ainda mais. Agora, quando tem alienação, nós temos um problema multiplicado. Então, é uma situação em que os pais precisam entender, principalmente, eu acredito, que a criança precisa ser preservada. Eu tinha um professor de filosofia, professor Abraão, ele foi professor de uma escola em que eu era secretário, sou muito querido e gostava, naturalmente, de filosofar e filosofava muito, um querido realmente, e ele dizia que, ele me perguntou certa vez, Fernando, num caso de separação de um casal, se há ódio, ainda nós podemos dizer que há amor, né? Se ambas as partes querem um maltratar o outro, né? Bater no outro, ou no caso como esse provocar alienação parental, será que eles se amam ainda? Ele me perguntou. Ou não tem nada a ver com amor isso, né? Em linhas gerais ele estava me perguntando, né? O que é amor, né? E aí ele falava sobre algo interessante, ele me explicava na sequência, né? Eu naturalmente errei e ele estava num pensamento, num raciocínio muito mais elevado e me perguntou isso em coisas do dia a dia, coisa de filósofo, né? Aí ele disse o seguinte, Fernando, o oposto de amor não é o ódio, né? O oposto de amor é a indiferença. Então, quando casais ainda estão se odiando, nós podemos dizer que ainda há o quê? Amor. Há ainda esse sentimento pelo outro. Então, você que está me acompanhando, às vezes está no processo de separação, saiba que ainda há amor ali. Ainda há amor, em alguma medida. Porque se amor não houvesse, haveria o quê? A indiferença. E a indiferença é o quê? É simplesmente, como diz a minha mãe, e eu vou me dar o direito de dizer aqui, não feder e nem cheirar. Exatamente. É olhar para o outro e tanto faz. A figura dele não me provoca bem nem mal. Não me provoca nada. Eu olho, mas é como se eu não visse nada. Isso é a indiferença total. Entendeu? Então esse seria o oposto de amor. Então nesses casos conflituosos, por isso o doutor Herones disse muito bem aqui, que há casos sim de reversão, né? Casais que simplesmente estão à beira de um divórcio, de uma separação e decidem, né? Para todo o processo aí, doutor Herones, porque a gente resolveu reatar. Exatamente. Isso é uma frase que a gente vê muito no dia a dia do direito de família, porque
a forma como o relacionamento termina, às vezes não é um consenso do casal o término. O início do relacionamento talvez seja um consenso, mas o término... Que não se sabe até que ponto, né? Porque aquela paixão... Exato. Mas o término, a partir do momento que um não quer mais o relacionamento, às vezes, de repente, o que toma a iniciativa é aquele que pensa assim, ó, já estou indiferente, não quero mais o relacionamento. Mas aquela pessoa que está apaixonada ou ama, ou seja, qual for o sentimento que ainda nutre pelo seu companheiro, pela sua companheira, talvez gere uma confusão sentimental em relação a isso. E aí é que esse professor de filosofia traz muito bem, que hoje é amor, amanhã é o ódio em forma de prejudicar. E aí... talvez o que falta é essa consciência só de que o maior prejudicado não é quem ela está tentando ou ele está tentando atingir, e sim é o filho. E é muito legal a gente trazer essa ideia de que o prejuízo para a criança ele já existe com o término do relacionamento por si só. E não estou dizendo que filho tem que ser motivo determinante para continuar ou não um relacionamento. Isso já é uma outra discussão. Mas tem que ter um cuidado. Não vai ser determinante, mas tem que ter um cuidado, porque saber, eu estou terminando um casamento, mas esse casamento tem frutos que são os filhos, então eu tenho que dar atenção para eles também. Atenção no sentido de como vai ser o tipo de conversa, como vamos explicar, é melhor falar abertamente, é melhor usar outra linguagem. Aí cada um ali vai se definir e ver qual a melhor maneira. Porque mesmo que o pai e a mãe tenham todo esse cuidado, isso vai afetar a criança. Porque a principal dificuldade, não só nas crianças, os adultos também, o ser humano por si só, a maior dificuldade é a mudança. Então mudou, vai mudar completamente a rotina, essa mudança por si só já vai trazer um desconforto. Só que se esse desconforto for através do amparo do pai, através do amparo da mãe, do cuidado, de ver que há um respeito mútuo entre os genitores, é mais fácil para a criança. Só que quando isso já começa a tomar uma proporção de ofensas, de um falar mal do outro, e aí a gente volta lá assim, isso já é alienação? Não, ainda não. Mas desse conflito para se tornar uma alienação parental, é um caminho muito curto mesmo, e normalmente vai acontecer. 2 palitos, como diz meu sogro. 2 palitos e está feita a alienação parental, e aí o prejuízo é de difícil reversão na criança por toda essa questão da absorção dos sentimentos e tudo que acontece. Você que está nos acompanhando aqui nesse podcast, muito obrigado por sua audiência. Quero dizer para você que está nos acompanhando pela TV que esse material também está disponível lá no canal do YouTube aqui da Câmara Municipal de São José. Você vai no YouTube, coloca lá na busca Câmara Municipal de São José, alienação parental, e você vai saber deste assunto por lá. Aproveite, já faça perguntas também, o Dr. Herones pode ter a oportunidade de responder, e aproveite para curtir, comentar e nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube. Tem muitos materiais de utilidade pública semelhantes a esse à sua disposição por lá. Dr. Herones Faustino, advogado de família. Nós podemos ter um caso de alienação parental, mesmo sem intenção? Sim. A alienação parental nem sempre ela é dolosa. Às vezes, atos pequenos para quem está cometendo o ato, porque é aquela coisa assim, é sempre mais pesado para quem está levando. Então, às vezes, o pai ou a mãe não tem noção de que simples comentários que às vezes não são dirigidos para criança. Porque isso é uma figura nova, né? Alienação parental, muito. Nós podemos dizer que a partir de que ano começamos a usar esse conceito? 2010 oficialmente. 2010, é pouco tempo. Recente, né? Em 2010 nós temos a lei que tratou especificamente, conceituou a alienação parental. Obviamente, Fernando, se a gente vai ver historicamente, a alienação parental ela deve existir há muito tempo. Claro, mas desde quando começaram as relações entre homem e mulher, né? Enfim, no relacionamento, né? Exatamente. Então, mas juridicamente falando, desde 2010 que a gente pode tratar do conceito legal. Foi a partir daí que começou a se jogar luz. Exatamente. E aí, existindo uma legislação, fica mais fácil os debates. Isso mesmo que a gente está fazendo aqui, talvez se não existisse uma legislação, fosse mais difícil a gente trazer o assunto aqui para esclarecimento de toda a população. Então, é um conceito relativamente novo. Em se tratando do tempo em que a gente vai falar em relações pessoais. E num caso de alienação, como é que a gente pode trabalhar esse caso, né? Quais são os direitos da criança num caso de alienação parental? Porque de um lado nós temos
uma mulher, do outro um homem, né, que são os casos mais típicos, né? E no meio nós temos a criança. E os dois lados ali, os dois polos se digladiando. E no meio a parte mais frágil, mais vulnerável, a criança. Então, quais são os direitos da criança numa situação como essa? Os direitos da criança, não só elas são previstos na Lei da Alienação Parental, que é de 2010, e como eu expliquei antes, ele teve reformas bem recentes, mas na própria Constituição, Código Civil, então nós temos diversas leis esparsas que trazem o cuidado da criança, e sempre a gente tem um princípio maior, sempre que vamos falar de direito de família, que é o princípio do melhor interesse da criança. Então, sempre nós devemos ter isso em mente. E aí, respondendo agora a tua pergunta anterior, que eu acho que a gente falou ali do tempo, acabei não respondendo exatamente sobre ser um fato doloso, eu vou dar um exemplo já que vai englobar as duas respostas aqui. O ex-cônjuge tá com a criança ali e não tá falando para a criança mal da mãe dele, mas está comentando com a sua atual companheira. E a criança está brincando aqui do lado. Nesse caso de alienação, sem intenção. Seria culposa, porque ela não está dolosamente querendo falar. Nesse exemplo que eu estou dando, às vezes pode ser que está usando dessa estratégia, mas está criando aquela sementinha, que é o termo que a gente usou lá no início, perfeito. E nem está percebendo, porque está falando mal da mãe da criança, a criança está do lado, mas não é diretamente para a criança. Então, por mais que possa vir esse argumento, mas a minha intenção não era essa, mas a questão é que, de acordo com o princípio do melhor interesse da criança, está caracterizada a alienação parental. Então, sempre, toda legislação vai trazer uma forma de preservar a criança. Quando nós falamos de alienação parental, o objetivo não é preservar o ex-companheiro, a ex-companheira ou o alienador. A ideia central sempre tem que ser a criança. A criança que vai ser preservada em todos esses termos. Quando a gente fala em alteração de guarda, que eu falei ali, é uma das situações mais extremas que teríamos no caso da caracterização da alienação parental, o objetivo de eu trocar a guarda da criança da mãe para o pai ou do pai para a mãe não é para beneficiar aquele genitor que vai ter a guarda. Até porque a guarda não é um direito nem do pai nem da mãe, é um dever. É o direito da criança de estar naquele ambiente em que é mais saudável para o seu desenvolvimento. Isso. Então, sempre que tiver uma decisão, ela vai estar pensando que para a criança o desenvolvimento é melhor aqui ou ali, independente da opinião, independente da vontade dos pais. É claro que isso vai contar, porque quem não tem vontade talvez não vá proporcionar isso. Mas o central, o fator determinante de onde vai ficar, com quem vai ficar a guarda da criança, é sempre onde o seu desenvolvimento, o seu bem-estar vai estar bem atendido. Veja só, realmente, né? A gente está aqui num bate-papo, eu acredito que praticamente há 1 hora conversando sobre esse assunto, e é um assunto quase que inesgotável. Inesgotável. Porque ele vai muito além do que a gente pode realmente imaginar, né? E um assunto sério, importante, por isso que eu vejo assim, a importância do seu trabalho e também do nosso aqui enquanto TV Câmara, de levarmos esse assunto de utilidade pública para as pessoas que estão nos acompanhando e às vezes estão numa situação conflituosa como essa. Eu acredito que muitas das pessoas que estão nos acompanhando agora em casa não faziam nem ideia que existia essa figura da alienação parental. Né? Essa figura que acaba trazendo tantos prejuízos para a criança e para o adolescente. Em linhas gerais, doutor Herones, eu quero entrar com o senhor aqui em outras questões também envolvendo divórcio, envolvendo separação e também os problemas provocados, né, sobre as crianças e adolescentes. Mas em linhas gerais, eu acho que falamos aqui sobre alienação parental, o básico, né, daquilo que as pessoas devem saber, né? Teria mais alguma coisa a respeito dessa temática que o senhor gostaria de deixar claro? Fernando, é um assunto inesgotável, como tu falou muito bem aqui. É legal a gente trazer isso para todos, para que a população de um modo geral possa ter um pouquinho de modo geral, quando se caracteriza a alienação parental, em que contexto ela pode existir, porque infelizmente os índices mostram que cada vez cresce mais essa alienação parental em situações como os exemplos que nós demos agora. Mas envolve outras áreas, não é apenas um assunto jurídico. É um assunto social, é um assunto filosófico, é um assunto sociológico, é um assunto psicológico. Então, são diversas áreas
que podem tratar dessa questão da alienação parental. E, obviamente, com a evolução da sociedade, esse assunto ele vai tornando também cada vez mais necessário. Sim. Então, é importante esse papel, e parabenizo a TV Câmara, na tua pessoa aqui mesmo, por trazer um pouco dessa explanação para que as pessoas tenham uma noção de, pelo menos, poder identificar quando acontecer. Mesmo que não seja consigo mesmo, está acontecendo com um parente, com um amigo, com uma vizinha, saber assim, talvez seja o caso de uma alienação parental. E saber que o Poder Judiciário detém essa legislação específica sobre o caso e que há meios de contornar isso. E como eu expliquei antes ali, não é fácil, é um assunto muito delicado, mas que é possível contornar sim. Eu recebi um caso recentemente, doutor Aerones, de uma mãe, ela já tem um filho na casa dos 14 anos de idade, adolescente, portanto, e essa mãe, aí na casa dos 40 anos de idade, mãe solo, né? O pai foi embora, e essa mãe agora tem que trabalhar, conviver, dar educação para esse filho, né, que está aí com 14 anos de idade. O problema é que a relação dos dois não está nem um pouco interessante, eles estão num caso conflituoso mesmo, ele está naquela idade de enfrentar, de querer peitar a própria mãe, a própria genitora, aquela que dá o alimento, a casa, que veste, enfim, uma situação realmente terrível. E aí eu gostaria inclusive da sua opinião, porque quando a gente fala de um caso como esse, eu tenho certeza que é um caso real, né? Muitas pessoas acabam se identificando, né? Infelizmente, existem muitas mães solos que têm que dar conta de ser pai e mãe dentro de casa, ajudar no desenvolvimento da criança, da educação, garantir, né, a formação da criança. Então, essa mãe, ela está vivendo isso. Aí, num dia, veja você, que num dia, o filho, ele acaba trancando a mãe no quarto, leva a chave e deixa ela trancada lá durante a noite. No dia seguinte, ele vai para a escola, ele briga na escola, diz que vai causar um fuzuê lá na escola com os colegas, e quando levado para a direção, ele diz, olha, eu estou fazendo isso aqui porque a minha mãe briga comigo em casa. Então, veja a situação que nós temos conflituosa de famílias por aí, sim, que vivem casos semelhantes como esse, né? Num caso como esse que eu citei aqui, e como eu falei, representa muitas das vezes casos de outras famílias, como agir? Como é que se faz numa situação como essa? Uma vez que o pai não está por perto, a mãe que está cuidando, nós estamos vendo que o menino, ele meio que premedita as situações para levar um prejuízo para a própria mulher, né, que o alimenta, sim, que cuida da sua vida. Como gerenciar isso, né? Como trabalhar isso? Casos assim que chegam no seu consultório? Infelizmente, com uma certa frequência. Sabe? São situações porque o direito de família ele tem a ver com relações familiares. E os conflitos familiares, eles sempre existiram, existem e acredito que sempre vão existir por diversos fatores. No caso específico, até pela idade, um adolescente de 14 anos, ele está amparado e sobre a lei do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E existe um trecho dessa legislação que fala que é dever da família, da sociedade e do poder público garantir o desenvolvimento das crianças e adolescentes, ou seja, incluído essa pessoa com quem está dando exemplo. Então, é claro que a mãe ela tem responsabilidade, mas nós temos que entender esse contexto, né, Fernando? Porque onde está o pai dessa criança? Ele tem obrigações também. Então, ele tem que ser responsável. Ele é responsável. Tem que ser chamado. Por essa criança. Tem que ser chamado. Ele tem que, no mínimo, ser... A gente sempre fala, quando trata em casos semelhantes, aí se tem alguns casos semelhantes no escritório, de que a lei ela não pode obrigar um pai a dar amor para o filho. Infelizmente não foi inventado ainda uma forma... é algo voluntário, né? É algo voluntário, não tem como se comprar o amor. Mas o cuidado, isso sim, isso tem como obrigar. Então, por exemplo, o poder público, através do poder judiciário, pode obrigar esse pai a pagar um tratamento psicológico para esse filho. Que, ao que parece, precisa de ajuda. Precisa muito de ajuda. O conselho tutelar que existe nos conselhos tutelares, que são regidos pelo poder público, vinculados ao poder executivo, podem acompanhar também. Devem acompanhar o caso. E no conselho tutelar não é só o conselheiro tutelar, a conselheira tutelar. Normalmente existe uma equipe multidisciplinar. E aí sempre está envolvido assim, não é uma pessoa só que vai resolver. Porque, obviamente, eu ia dizer essa criança, porque há 2 anos atrás era uma criança ainda. É um adolescente. Por que essa rebeldia toda?
tem a ver com... O que está ocasionando, né? O que tem que ter, nada acontece por acaso. Então tem que descobrir de onde está partindo isso. Será que tem a ver com o pai que é ausente? Será que tem a ver com a mãe que de repente não está sabendo fazer algo de forma adequada? Tem a ver com... Não está lidando bem com a situação? Lidando bem com a situação? Ou será que a própria mãe está sobrecarregada com aquilo por ser uma mãe solo? Será que tem um apoio, uma rede de apoio para ela? Será que não tem? Então tem que entender todo o contexto que levou esse adolescente a chegar nesse ponto, que me parece extremo, não vou dizer extremo, mas está a 2 palitos de acontecer algo grave, muito mais grave do que isso. Veja que esse caso em tela que eu trouxe agora, foi suspenso 5 dias da escola a criança. 5 dias por conta das ameaças que fez aos colegas. Imagine, isso para resultar numa situação muito mais grave ainda, pode acontecer muito rápido. Então, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, é responsabilidade da família, através da mãe, da sociedade como um todo, a gente pode ver, a escola pode entrar nesse conceito, e do poder público. Do poder público, de todos se unirem e tentarem de alguma forma contornar essa situação. Muitas das vezes, doutor Herones, as famílias acabam recorrendo à polícia, ao poder de polícia, para intervir em casos como esse. A gente sabe que a nossa polícia militar, ela é uma polícia muito preparada, ocorre que ela precisa lidar com as situações mais diversas e, naturalmente, que ela não consegue dar a altura do que o problema em si merece, né? Da solução que merece. Então, numa situação como essa, o poder de polícia não seria, eu acredito, que o mais viável e a solução para o problema, né? Um conselho tutelar, eu acredito que seria mais interessante. O conselho tutelar é o adequado. A polícia, é claro que ela pode vir a participar de todo esse contexto porque ela está inserida no poder público, então pode ser, mas não é o determinante, não é quem vai resolver a situação. Ela pode auxiliar, por exemplo, se o conselho tutelar for até a casa buscar esse adolescente, ele se recusar, de repente 14 anos, daqui a pouco tem uma força física grande, que seja difícil, precisa de uma força policial para conseguir controlar, enfim, mas não seria o órgão, a instituição determinante a resolver esse problema. Até porque a polícia é um poder coercitivo, né? E quando ela chega, tem toda aquela carga, né? Perante os familiares, né, a questão do psicológico e também perante a vizinhança, né? Porque quando nós temos a presença, né, muitas das vezes as pessoas acabam não sabendo, né? Mas quando chega um carro da polícia militar, né, existe ali uma questão psicológica fortíssima. Sim. As luzes do giroflex, né, brilhando em tudo que é local, aquilo ali tem um fator psicológico e é feito justamente para isso. É proposital. Nós temos o fardamento dos nossos militares. Quando chegam, o fardamento exerce um poder psicológico muito grande. A questão dos colete balístico, cheio de acessórios. O cara mais parece né? Com todo respeito a nossos policiais, mas parece aqueles bonecos realmente que as crianças costumam brincar, né? Cheio de efeitos, enfim. Por quê? Porque isso exerce um poder psicológico. A intenção... É ostensivo mesmo. É ostensivo. Quando a polícia chega, ela chega para quê? Para... acalmar, para apaziguar os ânimos. Vai cada um para o seu lado, acabou aqui a brincadeira, acabou o negócio, a briga, porque nós viemos. Então, em alguns casos, nós vamos ter gás de pimenta, né, spray de pimenta, gás lacrimogênio, e por aí, bala de borracha, e por aí afora. Então, o poder de polícia em si, né, principalmente quando nós falamos do BOPE, por exemplo, né, o fardamento preto, a viatura preta, aquela coisa toda, quando chega carregada, forte, para poder resolver o conflito. Então, o poder de polícia tem essa força e ele atua em algumas situações que são extremamente necessárias, que não vem ao caso numa situação familiar. Envolvendo crianças, envolvendo adolescentes. Né? É um peso muito grande, né? Tudo isso, essa ostensividade toda, que é o objetivo mesmo. É o objetivo. Talvez ela tenha um impacto numa mente madura já, num adulto. Exato. Mas talvez na criança, no adolescente, isso não seja, porque, veja bem, as crianças, eu tenho 2 filhos, assim, vê uma viatura de polícia, acham legal, tem toda aquela coisa da polícia. Então, é outra visão que se tem. Então, talvez para um adolescente de 14 anos, que, repito, ele recém saiu da infância,
Ele é um adolescente que recém tem 14 anos, é muito pouco isso. Tudo isso talvez traga um prejuízo ainda maior para o desenvolvimento dele, uma dificuldade ainda maior de contornar essa situação do que um tratamento adequado pelo Conselho Tutelar. Porque aí sim, digamos que o Conselho Tutelar tentaria fazer tudo isso de uma forma mais acolhedora do que punitiva. Porque, claro, tem toda a responsabilização que pode ser responsabilizado também, não estou dizendo que a criança ou adolescente pode fazer o que bem entender, está tudo certo, não é por aí. Mas a forma de conduzir essa situação é diferente. Eventualmente ele pode responder por uma situação que não é crime, mas situação análoga a crime, de um cárcere privado, de repente, ali, de ameaça que ele cometeu, então ele vai responder por isso. Mas a forma como tudo isso vai ser tratado é de uma forma bem diferente do que aquilo que a gente vê num processo penal. Porque a ideia é que no contexto familiar envolvendo a criança, tem que ser regido de uma maneira diferente e aí de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, com a garantia, o acolhimento da família, da sociedade e do poder público. Doutor Herones, muitas das vezes as famílias que nos acompanham, né, elas subestimam o pior. E nós temos essa capacidade, né, de subestimar o pior. Quando a gente está muito próximo do problema, a gente tem uma tendência a não enxergar o problema. Às vezes, é igual aquela frase que diz, né? É preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, quando a gente está no local ali do conflito, do problema, a gente acaba subestimando. Então, o filho que muitas das vezes solta uma palavra, um palavrão para a mãe, às vezes dá um tapa na mãe, ou coisa pior, e a mãe acaba relevando, né? Ou o pai, e vice-versa, enfim. Então, acabam relevando, porque estão muito envolvidos com o problema. Isso não é nem um pouco saudável, né? Essas situações, assim, o que o senhor alerta aos pais em situações como essa, em que muitas vezes se subestima o problema por estar muito próximo? Qual é o alerta que o senhor dá para os familiares, né? Em casos como esse? Sim. Eu sou advogado de família, especialista em divórcios complexos. E muitas pessoas perguntam assim, o que é um divórcio complexo, Herones? Tudo que é divórcio é complexo, como é que define o que é um divórcio complexo? E é muito difícil a gente conceituar de forma pontual e objetiva, assim, mas eu gosto de falar sempre assim, complexo é quando envolve crianças. Não é complexo porque tem um patrimônio milionário, porque tem empresas que têm faturamento milionário. O complexo é quando tem crianças. Porque quando envolve crianças, todas as situações elas trazem um cuidado e uma atenção muito maior. Justamente para evitar que aconteça isso. Talvez o casal está tão envolvido numa situação de divórcio, ele pensando no casamento, marido e mulher, e esquece da família como um todo, que envolve os filhos também. E muitas vezes as situações elas aparecem justamente nesse momento. Uma questão de agressão, a questão do palavreado, tudo das crianças, porque é uma forma, de repente, da criança querer, eu estou aqui, tá dando aquele recado para os pais. O exemplo que tu falaste ali, deu um tapa na mãe, nem deu bola para aquele tapa, mas é algo grave, só que a criança de repente está dizendo, eu tô aqui, vocês estão brigando entre vocês aí, briguem comigo um pouco também. Então tem que ter uma atenção muito redobrada com as crianças, porque o cuidado, quando eu tenho 2 filhos, o Pedro tem 8 anos, o Matheus tem 6 anos, a gente sabe como é bom ser pai, mas a responsabilidade que a gente carrega em cima disso. Então, todo o cuidado com a criança tem que ter, não pode parar em função de um divórcio que está na iminência de acontecer ou acontecendo. Então, eu sempre recomendo o acompanhamento psicológico. Para as crianças principalmente. Eu recomendo para os clientes como um todo, para a família toda de preferência, mas quando tem criança, esse acompanhamento psicológico ele é importante porque vai ser mais pesado para a criança. Se perguntar para quem é mais difícil o divórcio, é para o marido que está separando, é para a mulher que está separando, é para o advogado que está conduzindo o divórcio, não é para nenhum desses. É para a criança, porque por mais que a gente tente fazer isso um momento mais tranquilo, para a criança ele vai ter um peso muito maior. Agora, isso o senhor está falando relacionado ao processo de divórcio, né? Exato. Agora, em casos em que nós temos o casal ali, mas a criança em si, ela apresenta esse estado, a detecção dos pais, né? Os pais estarem atentos a uma situação como essa, para não permitir que essa autoridade do lar seja quebrada, né? Exato. Porque uma vez quebrada, e sempre se fala, né? Que uma criança que nem os pais em casa respeita, você imagina na rua. Quem temerá, né? Mas assim, Fernando, é algo que muitas vezes, e isso a prática nos mostra, que quando tem algum problema
com a criança, a origem desse problema está nos pais. Olha. É legal ter, e aí vou repetir a frase que tu falou há pouco ali, que é uma frase que eu gosto de usar. Para enxergar a ilha, tu tem que sair da ilha. Então, se eu tô só observando o filho, mas por que ele está agressivo, por que ele está mal educado, por que ele está brigando na escola, por que a escola está me chamando toda semana dizendo que ele está sendo desrespeitoso com as professoras, é porque de repente os pais estão numa situação que estão passando para essa criança e não percebem isso, de uma maneira que precisa ser revista, de alguma forma. Tem um conflito ali. E isso tem tudo a ver com a minha área de especialização, que é o divórcio, porque se a gente pega o histórico de por que o casal está se separando, esses sinais eles aparecem normalmente. Olha. Dificilmente vai chegar para um atendimento no escritório, estava tudo mil maravilhas, o filho tranquilo, o casamento tranquilo, acordamos, vamos nos separar, vamos buscar Dr. Herones e vamos formalizar isso aqui. Já começa a perceber, e às vezes a criança, muitas vezes a criança, ele é o primeiro reflexo onde vai ver que algo está errado naquele contexto familiar. Que entra naquele processo da criança como esponja, né? Como esponja. Sugando todos os problemas que está tendo, retendo tudo isso, o que é natural, porque o emocional dela não está completamente formado ainda, está se desenvolvendo. E aí precisa aguentar uma bucha toda dessa, que é a separação dos pais, né? Que é um processo doloroso, né? E absorve dos dois lados. Absorve dos dois lados. Do pai e da mãe. Então, é muito mais pesado para a criança. Nada começa grande, né? Sempre costuma se dizer assim, né? As coisas não começam grandes, as coisas começam com sinais pequenos do dia a dia. E quando a gente não está atento a esses sinais que estão ali presentes, a tendência é que isso acabe aumentando e chegue num ponto que não se consiga mais fazer nada, né? Eu gosto sempre daquela história que diz que é um conto, né? Em que se fala que no primeiro dia vieram, pisaram na grama e ninguém disse nada, né? Ninguém da família disse nada. No segundo dia eles vêm, pisam na grama, matam o cachorro, vão embora e a família não diz nada. No terceiro dia eles voltam, agora mais fortes. Porque como a família não disse nada no primeiro nem no segundo dia, eles voltam mais fortes. Eles vêm, pisam em tudo, arrebentam a porta, né? Amarram o pai e a mãe, fazem o que querem e agora já não se pode dizer mais nada, lamentavelmente. Então, é preciso que a gente esteja atento para ver o problema o quanto antes. Então, num caso como esse, de um filho, de uma criança que agride pai, que fala um palavrão e o pai e a mãe não dizem nada, às vezes subestimam isso aí. Se nada for feito, pode chegar casos, como nós já vimos nesse Brasil, né? De crianças que acabam, às vezes, tirando a vida de toda a família. Né? Como nós já vimos casos assim. Casos lamentáveis. Uma tristeza realmente enorme. Eu não estou falando nenhum nem dois, são vários casos pelo mundo todo. De famílias, de crianças que chegam a esse ponto. Porque se ele conecta isso aí aos jogos, games que nós temos por aí afora, né? De situações que levam as crianças a cometerem, né, tragédias, os pais precisam estar muito ligados quanto a isso, né? Então a detecção precoce, analisar, acompanhar essa criança é necessário, né, doutor Herones? Em linhas gerais é isso, né? Importantíssimo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: resolva o problema pequeno enquanto ainda não é grande. Que é exatamente isso que tu falou. E por que é tão difícil resolver enquanto é pequeno? Porque se eu percebo algo no filho, não é no filho que eu tenho que resolver. Eu tenho muita convicção que é no casal. Se eu vejo um problema no meu filho, eu tenho que resolver em mim primeiro, porque ele está refletindo aquilo ali. E é difícil a gente resolver na gente, é muito mais fácil resolver dos outros. Claro. Então, bota a cabeça no travesseiro e acha que está tudo tranquilo, né? A culpa está no outro. É mais fácil? É uma coisa pequena, deixa passar. Ou é eu pensar assim, não, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar? Qual é a responsabilidade que eu tenho sobre isso? Assumir responsabilidades é um ato muito difícil. É um ato de coragem, mesmo que aquele problema seja pequeno. Verdade. Então é mais fácil, é mais cômodo. Deixa passar. Não é nada. Ou ele vai parar. Ou para de falar isso. Sabe? Então, a partir do momento que a gente percebe que é mais complexo do que a gente imagina, não é simplesmente estar fazendo por fazer aquilo ali, porque ele buscou aquilo de algum lugar, e provavelmente do pai ou da mãe,
é muito mais fácil deixar passar. Então, quando os pais pensam assim, é que às vezes chegam nessa situação de que tal problema não foi resolvido enquanto era pequeno, se tornou um problemão, e aí, obviamente, a solução de todo problema grande é muito mais difícil. Esse assunto realmente é importantíssimo, voltado para a questão da criança, e nós temos ele também voltado para a relação do casal, né, em que muitas das vezes, em geral, como a gente vê, a mulher acaba sendo agredida pelo cônjuge, né? Pelo marido. E às vezes subestimando também o problema. E chegando a situações complicadíssimas, como até a própria morte da própria mulher. Como a gente vê reiteradas vezes. Praticamente certeza aqui que se nós ligarmos aí num canal noticioso, na televisão, nós vamos ver, ou abrir um portal aqui de notícias na internet, nós vamos ver um caso aqui de feminicídio. Né? Então nada começa grande, isso é um negócio importante. O problema está ali, ele está ocorrendo, é preciso atenção, é preciso detectar precocemente, né? Porque se isso aí não tomar cuidado, vai levar a uma situação, pode levar a uma situação ainda pior. Né? E as mulheres, eu acredito, doutor Herones, que acabam, até por uma questão psicológica, o fator mãe, acabam muitas das vezes Tolerando. Sim. Tolerando. Né? É a figura da mãe que acredita sempre que o filho, ele é meu filho, ele não tem nenhum problema, ele é um menino bom, ele vai mudar. A esperança materna, né? A esperança da mãe em que as coisas... Meu marido, não, ele me bateu, mas ele vai mudar, ele vai ser um homem melhor, as coisas vão mudar. A mulher tem essa característica, né? Que às vezes, né, se não tiver um bom controle emocional, pode levá-la à morte. Muitas vezes acontece, né, Fernando? E é legal assim, falar de violência doméstica tem tudo a ver com o assunto de alienação parental. São dois assuntos, é claro que se a gente vai falar de violência doméstica, daria mais algumas horas aqui, que é um assunto também inesgotável, tem muito o que se falar sobre isso. Infelizmente, com índices cada vez maiores, e tem muito a ver com isso, de, aconteceu tal situação, e muito parecido com alienação parental, isso não é violência doméstica. E muitas vezes as pessoas confundem, as mulheres às vezes até se confundem assim, o que é a violência doméstica? Entende, não existe violência doméstica porque não houve agressão física. Só que a violência doméstica, e isso a legislação fala de forma expressa, não é só a agressão física. A violência emocional, violência psicológica. Que começa aí, né? Patrimonial. Então, tudo aquilo que vai acontecendo ali que antecede a agressão física, que eu já ia dizer de forma falha aqui o extremo da agressão física, mas infelizmente não é o extremo, porque hoje o feminicídio ele está cada vez acontecendo mais. Que, diga-se de passagem, também é uma figura que nós conseguimos, né, chegar aí nos últimos anos, né? Sim. Feminicídio de que ano que era, doutor? Eu não tenho a data exata, Fernando, mas é recente, a legislação também, né? Bem recente. Porque tudo se tratava como homicídio, antes, né? Enquadrava-se como homicídio e as consequências eram exatamente as mesmas. As mesmas, hoje, né? Já tem uma nomenclatura própria, um peso maior, regras próprias, inclusive algumas regras do Tribunal do Júri, não é minha área de atuação, o júri, mas tem algumas regras do Tribunal do Júri que são diferenciadas quando se trata de feminicídio. Então tem tudo isso justamente porque é algo que começou a se dar uma atenção há não muito tempo e tem essas características, às vezes desconhecimento de achar que uma situação tal que caracteriza uma violência doméstica como uma violência patrimonial não é nada. Só que enquanto é pequena é uma coisa, depois vai se tornando uma proporção muito maior que chega à violência doméstica. E que se perde o controle, né? Se perde o controle. E sabe que tem uma ligação muito grande da violência doméstica com a alienação parental. E eu vejo muitos divórcios onde as duas coisas estão inseridas. Ocorrendo ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas com uma forma escalonada. Muitas vezes começa, o primeiro item é a violência doméstica, aí procede-se com o divórcio e não ficou bem resolvida aquela situação, vai virar uma alienação parental lá na frente. Claro, porque a mulher, nesse caso, ela quer se vingar, ou o homem, né? Vice-versa. Ou o homem vai perpetuar aquela violência doméstica através da alienação parental. Olha. Ou a mulher, numa forma de vingança, vai querer utilizar a alienação parental. Então, ela acontece das duas formas.
tanto como uma forma de vingança, como uma forma de perpetuação dessa violência doméstica. A violência doméstica hoje, doutor Herones, ela se dá, claro, a gente vê ela, acho que na maioria esmagadora dos casos, do homem contra a mulher, né? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, né? Mas nós temos casos também da violência também contra o homem? Tem também, em proporção muito pequena, menor, talvez né? até por uma questão cultural nossa, isso são raros os casos que acontecem, mas justamente porque não se fala só em agressão física. Se a gente vai pensar na força física, o natural seria de não existir o contrário. Mas quando a gente fala em violência patrimonial, por exemplo, pode acontecer de existir uma violência patrimonial contra o homem, mas isso é exceção, tá, Fernando? Né? Eu, particularmente, não tenho atualmente nenhum caso ativo no escritório sobre isso, porque realmente é uma legislação que ela visa proteger a mulher pela a cultura, a questão histórica que nós temos. Histórica. Perfeito, é questão histórica, né? Que entra quase como uma correção mesmo histórica, né? Porque nós temos a figura aí do feminicídio e da própria violência doméstica com coisas muito novas. Sim, é muito recente essa discussão toda e é algo que realmente visa proteger a mulher e não vejo qualquer problema, uma legislação que tem esse intuito, porque se não ocorrer a violência, ela não vai ser utilizada. Então é bom que exista isso de uma forma de proteção exclusiva à mulher, para que tente pelo menos acabar. É muito difícil, né? Porque não é a legislação, ela auxilia, mas ela não muda uma cultura. Então precisa de toda uma conscientização social para que se mude isso. Mas é o principal caminho que tem ali a legislação, já prevendo essa prevenção e essa punição quando alguém comete isso. Doutor Herones Faustino, especialista em direito de família, quero agradecer muito pela presença do senhor hoje aqui, uma honra muito grande recebê-lo, conversar durante esse tempo aqui, são assuntos extraordinários, bons de se falar, há uma utilidade pública aí gigantesca em tudo aquilo que a gente falou aqui. E para nós terminarmos, eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua visão daqui para frente, né? Nos próximos anos. Como é que o senhor vislumbra? Como é que o senhor vê a situação das famílias daqui para frente? Nessas questões de divórcio, de alienação parental, violência doméstica. Para onde é que o senhor acha que nós estamos indo? Nós estamos subindo, né, a escada que vai nos levar às virtudes, a uma sociedade melhor? Ou, na sua visão, talvez mais pessimista, que nós estamos descendo uma escada daquilo que nós deveríamos ser enquanto sociedade, enquanto marido, mulher? Qual é a sua visão sobre isso, para nós terminarmos aqui a nossa entrevista? Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de falar sobre a minha área de atuação, que realmente é uma área que tem uma importância muito grande, é um serviço de utilidade pública trazer essas informações a toda a população. E eu sou muito otimista, Fernando. Eu sempre acredito, eu vejo o lado positivo das coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente vê acontecendo muitas coisas, esses índices todos que a gente falou aqui, que não são nada interessantes para ter essa visão otimista, mas eu vejo pelo lado de que talvez não é que estão acontecendo mais, mas estão sendo metrificados de uma forma que nos permitem tomar caminhos mais interessantes. Então eu vejo com uma evolução muito grande do Poder Judiciário, como eu dei o exemplo aqui do CNJ, que regulamentou. Então são assuntos que eles são muito recentes, a alienação parental mesmo, como eu expliquei ali, a lei tem 14 anos, isso é muito pouco diante do contexto de relações familiares que nós temos da sociedade. Então isso vem se aperfeiçoando. Nós temos ótimos profissionais no Poder Judiciário, temos advogados especialistas no assunto que estão cada vez se aperfeiçoando mais na forma de conduzir situações como essa. O Ministério Público tem vindo atuando de uma forma muito mais profissional também e especialista na área que estamos tratando. E vejo de uma forma que mesmo que as relações elas não sejam tão duradouras quanto antes, a consciência da forma como tem que iniciar e terminar, eu acredito que tem acontecido de uma forma mais natural. Então as pessoas elas têm mais informações, elas têm mais consciência daquilo que precisam. Eu vejo que há uma consciência muito grande com os filhos, que é a questão central sempre quando a gente fala do término de um relacionamento. Então sou muito otimista, tenho certeza de que o futuro ele vai ser muito melhor
para os meus filhos do que a sociedade que a gente tem hoje e assim sucessivamente numa evolução constante de todos. O senhor é otimista mesmo, hein? Muito, sou muito otimista. Doutor Herones, as pessoas que estão nos acompanhando agora, quiserem conversar com o senhor, às vezes tirar uma dúvida, as suas redes sociais para elas encontrarem o senhor, eles conversarem, chamar num privado ali, lá deve ter o seu escritório, o telefone, enfim, para as pessoas terem mais informações. Herones.Faustino, tem o Instagram, tem o Facebook, ali tem diversas informações sobre direito de família de um modo geral. 489-9663-8318, WhatsApp. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. É importante sempre passar essas informações para o público. Eu tenho constantemente ali nas redes buscado fazer isso. Você que nos acompanhou nesse Câmara Aqui Entrevista, na verdade um podcast da nossa Câmara, podcast que durou aí praticamente mais de 1 hora de conversa, uma conversa gostosa. Muito Agradeço boa. muito ao senhor por essa troca, né, por permitir que a nossa audiência que nos acompanha neste instante pudesse ter acesso a essas informações tão preciosas. O senhor que tirou parte do seu tempo para estar aqui conosco de forma espontânea, para compartilhar, né, desses assuntos tão importantes e interessantes. Doutor Herones, muito obrigado, sucesso para o senhor na sua carreira, tenho certeza e vi os seus olhos brilharem aqui por diversas vezes ao falar desse assunto, que o senhor realmente está cumprindo seu propósito, sua missão. Então, muita força, muita saúde para o senhor prospere cada vez mais e que possa ajudar muita gente. Muito obrigado, Fernando, e eu espero continuar passando sempre informação e auxiliando sempre nessa área que realmente me faz brilhar os olhos, que é o direito de família. E você, gostou aqui do nosso podcast? Olha, então fica ligado porque tem outros assuntos vindo por aí, já tem muitos assuntos também disponíveis lá no nosso canal no YouTube da Câmara Municipal de São José. Corre lá, acompanhe, curta, comente, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.